sou o Gato Malhado, apresentador da Júlio Verne Audiovisual e a gente está em mais um espaço aqui da Universidade de São Paulo. Estamos exatamente no IO, USP, Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, dentro do museu, que é um dos espaços de extensão de uma das muitas unidades aqui da USP. A gente vai conversar aqui com o responsável pela parte educativa e ele vai falar um pouquinho pra gente. Tudo bom, meu caro? Queria que você se apresentasse pra gente e falasse um pouquinho sobre esse museu onde a gente está. Bom, meu nome é Sérgio Teixeira de Castro, eu sou biólogo de formação e educador aqui no Museu Oceanográfico e também chefio a parte administrativa do museu. O Museu Oceanográfico ele foi criado em 1988, esse ano a gente está completando 30 anos de idade, né? E ele foi criado exatamente para fazer essa ponte de ligação entre a sociedade e as pesquisas desenvolvidas pelo Instituto na USP. Então a gente faz a difusão desta ciência e oceanografia e de todas essas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas ao longo desde 1946, quando a oceanografia foi implantada no Brasil. E, Sérgio, a gente está na universidade e lembrando que na legislação para ser universidade você tem o tripé, o ensino, pesquisa e extensão. Onde que eu encontro isso? No IO e diretamente, como é que eu encontro isso aqui também no museu? Como é que essas coisas se dialogam? Então, aqui o Instituto Oceanográfico é um instituto de pesquisa, onde você tem a parte de ensino de graduação e pós-graduação também, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O Museu Oceanográfico ele é a terceira parte do tripé, que faz a extensão de serviço à comunidade. Existem vários serviços de extensão e cursos de extensão no Instituto Oceanográfico e tem o Museu Oceanográfico, que ele é aberto para o público, né, de terça a sexta, das 9 às 17, difundindo toda essa ciência através de um acervo nosso próprio, com equipamentos, os instrumentos, painéis, backlights e inclusive essa esfera que vocês estão vendo aqui atrás. Ok, você começou a falar, tem monitoria, só para as pessoas entenderem, existem pessoas que orientam, falam, como é, por exemplo, as escolas ou quem tiver interesse, entra no site, qual que é o trâmite para visitar aqui o espaço? Então, para se visitar o museu, basta uma ligação, você liga para o nosso telefone, 3091-6587 ou 3091-7149, agenda essa visita, é uma visita gratuita, você não paga nada, a visitação é de 1h30 e eu tenho diversos educadores de diversas áreas distintas da universidade que trabalham os programas voltados para o ensino infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio também, dentro de todo o acervo do museu. E qual a importância de ter um museu falando sobre oceanografia? Lembrando que uma das grandes discussões do Brasil é que o Brasil é um país de dimensão continental. Qual a importância, principalmente da gente estar em São Paulo, apesar de a gente estar longe do litoral, porque não pensa que a oceanografia só está presente na onde tem água, mas a água está embaixo, a gente pode pensar a questão dos lençóis freáticos. O que você pode falar para a gente sobre essa questão da oceanografia urbana, da oceanografia social, para as pessoas também ter essa dimensão e conhecer um pouquinho melhor sobre isso? Bom, a oceanografia é uma ciência muito complexa, né? O museu, ele tem uma grande parte, né, a responsabilidade de mostrar essa complexidade da ciência para a sociedade. Ela envolve tanto a parte física, química, geológica, quanto a parte biológica também, de toda a água que envolve os oceanos. Se a gente for avaliar o nosso planeta, mais de 70% da superfície dele é recoberta por mares e oceanos. Por conta de toda essa estrutura dinâmica e a característica desses oceanos, surge uma ciência para estudar tudo isso aí. Então é muito importante que a sociedade saiba quais as pesquisas se desenvolvem e qual a importância que tem todo o oceano para a vida como um todo, né? E você pode comentar um pouquinho dos tipos de pesquisas que porventura, que esse espaço desenvolveu e como isso chegou para as pessoas? Por exemplo, a gente tem visitado em alguns outros espaços, então tem, na parte educativa, muitas vezes vocês criam, materiais de apoio, aporte, cartazes. Contar para o pessoal entender um pouquinho de como essa dinâmica do pesquisa de ponta e depois como fazer essa pesquisa ficar clara para as pessoas através de formas de divulgação. Isso é bastante interessante, porque os museus institucionais, que são frutos das instituições de pesquisa, né, como o Museu Oceanográfico e outros museus aqui dentro da USP, a gente tem uma preocupação muito grande na museologia de uma linguagem expositiva. O que é isso? É uma linguagem adaptada da academia para que a sociedade entenda o que a gente está querendo transmitir de conhecimento. Então, o Instituto ele produz toda a pesquisa, o ensino na área de graduação e pós-graduação. E a gente no museu, a gente serve como um elo de ligação com a
sociedade. A gente tem que transformar, adaptar essa linguagem numa linguagem de fácil acesso. Esse é o grande trabalho dos museus, dos espaços culturais aqui dentro da universidade, que trabalham com a cultura e extensão, né? E qual que é o público, geralmente aqui, pra gente ter uma ideia do público que frequenta esse espaço? E eu também soube que tem um evento Minhal que acontece, onde as pessoas podem se inscrever, que elas circulam por vários espaços, se você puder comentar também. Então, a gente recebe aqui basicamente alunos de ensino infantil, fundamental e médio. Basicamente são esses públicos que a gente recebe. Tem alguns grupos especiais também, de melhor idade, alguns grupos especiais com problemas auditivos e tudo mais, que são agendados também aqui dentro do museu. E tem um programa que a gente participa, chamado Cultura é Currículo, onde as pessoas se inscrevem online no site do Instituto mesmo, que é io.usp.br, e lá você pode acessar também no site da USP, que é simplesmente usp.br, e lá você pode se inscrever para o Giro Cultural ou o Giro Panorâmico, onde você conhece alguns espaços culturais dentro da universidade, como por exemplo o Museu Oceanográfico, o Museu de Mineralogia lá da Geociências, o Museu de Anatomia Veterinária, o Museu de Arqueologia e Etnologia. Então essa visita chamada Giro Cultural, ela funciona mais ou menos 30 a 40 minutos em cada espaço, com um ônibus circular da USP que leva os visitantes em todas essas áreas. Ah, legal, tá vendo? Minhal, estão vendo mais uma outra coisa que acontece dentro da universidade. E antes da gente terminar a nossa conversa, qual é o grande desafio desse espaço? E outra coisa também muitas pessoas pensam que museu, pensando na questão clássica, que é o lugar parado, lugar estático, como é esse museu frente a isso? Você já falou que você tem a questão da linguagem, mas como foi? Foi desafiante tirar essa visão de vamos pensar academicamente? Não que pensar academicamente seja equivocado, mas a gente precisa dialogar com os outros que também têm direito ao conhecimento científico acumulado. O que você pode falar pra gente sobre isso? Isso é interessante também. Existem diversos tipos de museus, né? É claro que por muitas vezes as pessoas confundem achando que museu é um lugar de coisa velha, coisa antiga e tudo mais. Não tem nada a ver, né? Se você for avaliar até a origem da palavra do museu, era a casa das musas, onde se encontravam os filósofos, os grandes pensadores antigamente, para poder dialogar e até fazer pesquisa e ciência, né? Aí depois foi sendo transformado num lugar de coisa velha, mas isso é uma interpretação totalmente errônea, né? Porque você tem os museus de arte, você tem os museus que a gente chama de museus de ciências, como esse daqui, por exemplo, que divulgam as ciências que existem hoje na humanidade, né? A oceanografia é uma ciência muito recente, para você ter uma ideia. Ela veio depois da física nuclear, depois da robótica, aí que surge a ciência da oceanografia. Como as pessoas vão saber sobre o que é a oceanografia se não estudam a oceanografia? Através de ações culturais como essa do Museu Oceanográfico, transformando essas linguagens, uma linguagem mais acessível para a comunidade, qualquer comunidade, a comunidade mais eclética possível, mas para que as pessoas entendam a importância dessa ciência e para que se estudar todas essas características dos mares e oceanos, né? Então, o grande desafio que eu vejo hoje é a gente quebrar essa ideia, né, na sociedade de que museu é um lugar estático, um museu é um lugar de coisa velha, porque o museu, além de dinâmico, ele é uma fonte riquíssima de conhecimento, onde a gente pode transformar tudo isso numa sala de aula, por exemplo, que não seja em 4 paredes, mas num espaço um pouco mais agradável, com equipamentos que diferenciam toda essa parte de ensino, né? E pra gente terminar, que eu acho que é importante, tem site, redes sociais, só para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre o museu aqui do IO. Bom, se vocês quiserem conhecer, né, o Museu Oceanográfico, ele fica na Praça do Oceanográfico 191, dentro da Universidade de São Paulo, no Butantã. Ele abre de terça a sexta, das 9 às 17. A entrada é franca, ou seja, é gratuito. Aqui a gente tem o acervo, com a visitação, que eu posso ter um monitor para atender vocês também, além desse equipamento que fica aqui atrás da gente, que é um equipamento chamado Science on Ice Fury. É um equipamento de projeção que foi patenteado pela NASA e pela NOAA, e é a primeira que foi adquirida no Hemisfério Sul. Hoje nós temos só 3, uma em Samoa Americana e uma na Colômbia também, mas de qualquer forma foi a primeira adquirida em 2012 pelo Instituto Oceanográfico. Ele fica projetando os vídeos durante o dia inteiro para qualquer visitante avulso, e para os grupos específicos de ensino médio e infantil, a gente tem uma playlist e um programa direcionado com o meu grupo de educadores também. Site está no portal da USP, tem no Facebook também, só para gente. Sim, a gente tem a fanpage do museu, Museu Oceanográfico e a USP, tem o Facebook do museu e tem o próprio portal do Instituto Oceanográfico, e lá você encontra a parte de extensão, o Museu Oceanográfico do IOUSP também.
E pra gente terminar, outra coisa que é a grande discussão dos museus é a questão da interatividade. Estamos vendo aqui um exemplo dela. Tem outras coisas de interatividade que a gente também pode encontrar nesse museu? Então, todo o nosso acervo é possível se tocar. Então, os equipamentos oceanográficos e tem organismos empalhados também, como tubarão, raia, é possível tocar, tem essa interatividade. A gente está criando agora um setor de aquários marinhos, onde a gente vai ter também um tanque de toque também, com toda a especificação direitinho, cuidado com o organismo, com o animal, ele vai ser bem cuidado e tudo mais. E tem essa esfera também, que além da interatividade, a gente está fazendo o primeiro processo de acessibilidade nesse sistema, onde aqui embaixo eu tenho um totem de tradução, onde a gente vai ter uma possibilidade de legendas e um indivíduo interpretando libras, para as pessoas que têm a deficiência auditiva poder interpretar o que está passando no vídeo também. Ou seja, o museu ele também é um mecanismo de acessibilidade para toda a sociedade, ele tem que trabalhar e se preocupar com isso também. Então isso que eu ia perguntar, legal, que se você já falou. E para a gente terminar, tem uma ou duas curiosidades sobre esse museu que você podia falar e vamos para as considerações finais? Olha, o interessante do Museu Oceanográfico do IOUSP é que é um museu que realmente trata a oceanografia como ela tem que ser tratada, ou seja, nas suas áreas todas de inserção, né, de conhecimento. Ela não trabalha especificamente uma área, mas sim nas 4 áreas de inserção. Nós temos a única esfera, hoje seria a terceira, mas foi a primeira do Hemisfério Sul, mas é a única esfera aqui do continente sul-americano, né? E temos também aí eventos durante o ano que são muito interessantes. Amanhã, por exemplo, a gente tem a abertura do programa Meninas Consciência, da professora Camila, foi organizado pela professora Camila, que vai ter uma dinâmica com essas meninas aqui também, dentro da esfera. Um programa que fez um sucesso, né? Mais de 12 mil inscritos para 50 vagas, mas estamos já pensando numa ampliação disso tudo com a professora Camila coordenando, né? Mas amanhã vai ser a abertura com elas, com as Meninas Consciência, que vão ter uma dinâmica interessante aqui com elas também. Suas considerações finais. Bom, eu só deixo aqui o convite a todos vocês para virem conhecer o Museu Oceanográfico de terça a sexta, das 9 às 17, né? Para vocês aproveitarem um pouquinho e entenderem um pouquinho mais o que é essa ciência que estuda os mares e oceanos, a oceanografia. E lembrando, como dizia meu avô, não é só o Jacques Cousteau que trabalhava com oceanografia. No Brasil, todo respeito a ele, mas no Brasil também se tinha muitos oceanógrafos e muitas pesquisas. Bem, a gente vai dar um giro aqui pelo museu e a gente se fala daqui a pouco. Miau, eu sou o Gato Malhado e estou aqui pela Júlio Verne Audiovisual conhecendo o Museu de Oceanografia do IOUSP. Até daqui a pouco, hein? Tudo que é bom dura pouco e eu, Minhal Gato Malhado, estou encerrando aqui nossa matéria sobre o IO, especificamente sobre o Museu de Sonografia do Instituto de Sonografia da Universidade de São Paulo. Olha só que interessante uma das coisas que vocês vão encontrar aqui. Então nós, Minhal, somos da Júlio Verne Audiovisual, estamos na nossa websérie São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista e espero que vocês nos acompanhem. Somos a Júlio Verne Audiovisual, produzimos conteúdos educativos e lúdicos para TV, rádio e mídias digitais. Te vejo no próximo programa e agradecer o Cris que fez a captação de imagem e áudio e vai fazer a edição. A gente se vê. Tchau, tchau. Meu amigo, conta pra gente como é que é viver lá no frio da Antártida. Que estranho, não, ele não fala comigo. Você tá bem? Você tá pálido, meu amigo. Eu em cada coisa.